Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Dolly e eu vou gravar uma sequência de vídeos importantes para vocês para auxiliar todo mundo na sua organização para a disciplina de redação. Normalmente, estudar para a disciplina de redação é um pouco mais difícil do que estudar para as outras, porque vocês não têm as propostas, vocês não sabem exatamente o que vai cair, e normalmente a gente tem uma dificuldade um pouco maior de entender o que acontece com um período só por semana. Então, eu vou deixar esse primeiro e o segundo vídeo para vocês irem conseguindo se adequar e se organizar melhor dentro dessa disciplina, tá? Para a gente começar, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que são as regras gerais da redação. Eu vou usar aqui o Paint porque eu tô com uma mesinha digitalizadora e assim eu consigo escrever algumas coisas para vocês que são muito importantes. A primeira delas são o que a gente chama de regras gerais da redação. E por que elas são gerais? Porque vocês têm que passar a se acostumar com elas o mais rápido possível, inclusive se possível. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que a prova do vestibular e do Enem estabelece um número mínimo de linhas a serem escritas. A gente utiliza, inclusive nas provas, o padrão de escrever 7 linhas no mínimo, porque é o que o Enem classifica como um texto. 7 linhas não é o suficiente para que tu tenha uma boa nota. É o suficiente para que tu não tenha zero. Então, entre nada e zero, tenta pelo menos ir até a linha 7. Eu cheguei até a linha 5, escreve um pouquinho mais, tenta mais um pouquinho. Só porque 2 linhas pode ser a diferença entre tu não conseguir nem mesmo concorrer a vaga nenhuma. Porque para participar do SISU, para participar do ProUni, é preciso ter 450 de média e não ter zerado a redação. Respeitar o delimitador. O que é o delimitador? Uma coisinha especial que a gente já vai conversar. Mas aqui eu vou mostrar para vocês a seguinte proposta, tá? Caminhos para combater a homofobia. O que tu tem que entender? Que a redação não é sobre homofobia. É sobre o que é preciso ser feito. Então a gente vai pensar quais são os caminhos, o que é preciso fazer para combater, ou seja, impedir a homofobia. Existe uma diferença da nota do candidato, que vai falar sobre o que é homofobia, para o candidato que vai falar sobre homofobia, do candidato que vai falar sobre os caminhos para combater a homofobia. Então, sempre que o professor falar para vocês sobre o delimitador, tu vai lá para tua proposta e vai marcar quais são os impactos da poluição na saúde. Então não é um impacto no meio ambiente, é um impacto na saúde. E eu não quero saber sobre a poluição e a saúde. Eu quero saber o que acontece, o que gera de risco a poluição para a saúde pública. Por fim, a gente tem aqui os caminhos para valorização dos docentes no Brasil. Então, é caminho, é valorização. O nosso núcleo de tema é o docente, ok? Então, aqui eu quero saber como vocês vão fazer para valorizar os professores no Brasil. Não é sobre o porquê que é triste ser professor no Brasil, não é sobre ser professor, tá bom? Então, é importante para tua redação em si que tu te concentre no que está sendo pedido, tá? A gente chama isso de abordagem. Ou seja, quando tu olha para o tema, o que tu vai pensar? Fechou? Não usar a primeira pessoa. Aqui é uma coisa bem comum de vocês fazerem, tá? Mas é importante e interessante que vocês se concentrem nisso durante a redação para evitar desconto bobo. Aqui significa que não pode usar eu e não pode usar nós. Na redação, a gente diz que a gente sempre usa a terceira pessoa, que é o ele. Mas não vai dizer assim, ó, ele vai fazer. Tu vai colocar face, na verdade essa redação é impessoal, tá? Ou é possível fazer, é fazível, é realizável. Vamos colocar aqui de exemplo, tá? Por que que não pode? Amores, para ser bem sincera para vocês, é uma regra padrão da dissertação. Para vocês entenderem de uma forma mais prática, é mais
fácil tu te convencer de uma perspectiva se ela não parecer muito pessoal para alguém. Ou seja, se eu te der a minha opinião, mostrando que ela é muito a minha opinião, parece que ela não é um embasamento científico. Parece que ela é nada mais, nada menos do que a minha opinião. Então, se tu disser, eu acredito, eu acho, na minha opinião, não parece uma perspectiva produzida para o convencimento que use de fatos e informações. Parece nada mais do que a tua opinião, ok? E aqui a gente vai falar sobre a divisão dos parágrafos. Opa, fiz um risco laranja ali, mas não tem problema. E o respeito à margem. Nós organizamos como corretores, como manual, como organizadores de redação, como professores de redação, que o padrão que melhor se adequa às provas de vestibular, que usam dissertação, e ao padrão principalmente da prova do Enem, são de 4 parágrafos. Isso é obrigatório? Não é obrigatório. É só uma forma mais simples de você se organizar. Ok? Não é obrigatório. É só uma forma mais simples de tu se organizar. E respeitar a margem. Tem que lembrar, gente, um dedinho de margem para começar o parágrafo, pelo menos. É preciso que eu visualize onde é um começo de parágrafo e onde é o restante do texto. E depois disso, eu preciso que tu seja capaz de ir até o final da linha. Se tem uma linha lá no final do texto, significa que tu só pode ir até lá e que tem que chegar lá. Se tu deixa um pedaço em vão, a sensação que eu tenho como corretora é que tu não sabe separar a sílaba. Ok? Mas eu realmente não sei, prof. Bom, daí é outros 500, é um trabalho que tu vai ter que desenvolver com as aulas de português, ok? Mas vocês não podem deixar esses errinhos bobos gerais para a prova de vocês. Seguindo isso, quando a gente fala sobre a prova do Enem, vocês vão ouvir muito a gente falar sobre as competências. As competências são os nichos que a gente utiliza para corrigir a prova dos estudantes. Ok? Eu tenho uma folha aqui, vou até pegar para dar exemplo, de redação que a gente usa na escola. E aqui nela tem quadradinhos que diz competência e os níveis dessas competências, ok? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que na prova do Enem, eles estabelecem que para cada nível de solicitação, você tenha um nível de adequação. Então, por exemplo, a competência 1 é a variação formal da língua portuguesa, chamada, humildemente, da competência onde a gente avalia ortografia. Ela não avalia só ortografia, tá? Mas é um jeito mais fácil dos candidatos lembrarem o que está acontecendo. Então aqui a gente vai avaliar os teus desvios no uso da língua portuguesa. Palavra escrita errada, falta de acentuação, dificuldade de coerência, ali na hora da formulação das frases, situações sintáticas de morfologia, situação de colocação pronominal, toda essa base que vai estar ali, né, no dicionário e na gramática, vai ser cobrado quase que diretamente dentro da competência 1. Ok? Então aqui vocês entendam como os desvios de português. Por que não é erro? Porque a gente tem essa noção de que o português ele é variável. Então não necessariamente você escreve errado, você só está desviando da modalidade formal do português, ok? Quando a gente fala modalidade formal, isso também inclui algumas seleções lexicais, ou seja, escolhas de palavras. Dependendo da palavra que tu escolhe, ela não faz parte do formal do português. Então, ela vai ser considerada um desvio. Se vocês ouvirem um barulhinho assim, é porque eu não alcanço o pé no chão, nem mesmo no meu escritório, tá? Pra quem não me conhece, pessoalmente, eu sou bem pequenininha. Então, eu preciso de um banquinho. E às vezes, dependendo de como eu me apoio, ele dá uma balançadinha. O que a gente vai pensar aqui? Palavras como coisa, daí, pra, não necessariamente elas estão erradas e não existem no português, mas elas não são consideradas elementos formais do português, ok? Isso significa que eu tenho que usar um monte de palavra difícil? Não. Significa que você tem que usar as palavras adequadas.
palavras muito prolixas, ou seja, muito difíceis, também não são o ideal, porque a gente não se comunica adequadamente dessa forma. É mais difícil tu comunicar uma informação se eu não entendo a informação. Sabe aquela aula que tu tá assistindo e tu não entende nada que o prof diz? É difícil que tu formule uma dúvida sobre algo que tu não entendeu. Então, quando ele pergunta se todo mundo entendeu, tu faz assim, porque tu não sabe se tu não entendeu ou se tu entendeu, porque ficou difícil a comunicação. Aqui vale 200 pontos e todas as competências valem a mesma coisa, só que uma delas tem um mínimo diferente. E por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque aqui vocês vão se acostumar com uma situação. O Enem dá as pontuações de 0, 40, 80, 120, 200 para todas as competências. Ok. Por que ele faz isso? É uma divisão da prova. Vocês vão ver que tem provas de vestibulares que vão dar de 1 a 10, 1 a 50, 1 a 100, 1 a 25. Cada prova tem o seu padrão. Mas a prova do Enem, que é a nossa prova principal, vai de 40 em 40. 0 significa que eu não consigo nem mesmo entender mensagem alguma no teu texto. Normalmente essa pontuação é dada ou para textos que não têm palavras no idioma de língua portuguesa, ou seja, pessoas que escrevem em outros idiomas, ou textos que tenham apenas apanhados de palavras que não formem frases. Tipo, Jorge, valor, copo, mesa, digital, cabeça, Cláudio. Ok? Isso não é português. O português não se organiza assim, mesmo que as palavras estejam em português. A competência 2 ela é uma competência um pouco mais chatinha. Ela é chatinha porque ela tem muito critério, mas em si ela é uma competência bem fácil da gente gabaritar. Então vamos ter bastante atenção aqui. Eu indico para vocês que vocês peguem um caderno e façam pequenas anotações. Pode colocar no vezes 2, não tem problema isso, tá bom? O importante só é tu ter condições de acompanhar. A competência 2 ela se organiza em primeiro lugar pela abordagem do tema, que é aquilo que a gente conversou ali no início sobre se você vai abordar corretamente o tema ou vai falar do tema de maneira superficial. O que eu quero que tu aprenda? Por exemplo, tá? Proposta do Enem que já caiu: a persistência da violência contra a mulher. Não era para falar sobre violência contra a mulher, nem combater a violência contra a mulher. Era para falar o porquê, mesmo com tantos anos de leis, atividades, palestras, educação, as mulheres seguem sofrendo violência. O que acontece no nosso país? Que a violência é persistente, que ela é um sistema que não deixou de acontecer independente das nossas atitudes. Agora, se a gente falasse, por exemplo, combate à violência contra a mulher, tu iria discutir sobre o que a gente precisa fazer para combater a violência contra a mulher. Quando eu pedir para ti persistência da violência contra a mulher, eu quero que tu discuta sobre o porquê, mesmo com as nossas atitudes, a violência segue, ok? Então, quando a gente olhou os nossos teminhas aqui, ó, e eu falei para vocês irem conversando, irem olhando sobre esses detalhes, sempre que tu pegar a tua prova, circula os pedacinhos do tema, ou melhor ainda, tira fora. Vai estar lá na tua prova, copia no rascunho, para te ter certeza que tu entendeu o que a prova pediu, ok? Ah, professora, no ano passado o tema era perspectivas acerca do envelhecimento. Perspectivas vem nessa questão de qual é a nossa visão sobre o processo de envelhecer no Brasil. Quais são as observações que a gente tem a respeito de envelhecer no Brasil, tá bom? A segunda coisa aqui é se vocês estão no gênero correto. Às vezes pode parecer uma coisa bem boba, mas existem coisas que são específicas de uma dissertação. A presença de exemplos, a presença do argumento, a presença do teu posicionamento, a presença de um posicionamento impessoal,
não lá escrito eu acho, eu acredito, nós acreditamos, é importante para o nosso país, ok? Então se tem essas adequações ao gênero. Se tu não escrever uma carta ou coisas que não são partes de uma dissertação, quer dizer que se eu escrevi nós na prova, sem querer, eu vou ser descontado? Vai, provavelmente. Só não vai ser um desconto tão absurdo quanto parece no coração. Óbvio, se tu escreveu várias vezes o nosso país para nossa população, o desconto vai ser maior. E aqui vai vir uma coisa que eu vou colocar até de outra cor, porque ela é bem importante, tá? E ela é bem importante por quê? Porque aqui vai vir o repertório. E eu quero que tu preste bastante atenção nesse momento. Repertório sociocultural é um exemplo. As pessoas gostam de chamar, de um jeito meio informal, de citação, porque é mais fácil de lembrar, mas não precisa ser um texto, uma fala de um autor famoso, não tem problema. Talvez dê para enxergar daí que eu tô atrás de uma estante de livros gigantesca, que é a minha biblioteca em casa, tá? Mas aqui atrás tem milhões de citações. Só que existem exemplos daquilo que a gente quer discutir em outros lugares, ok? Então o que a gente vai pensar? Eu preciso de exemplos que validem os meus argumentos. E aqui vai entrar o último tópico desse componente de correção, que é eu enxergar as partes do texto. Se eu vejo a diferença entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Se eu vejo com clareza a presença do argumento, ou se tu só fica viajando. Professora, não sei se eu entendi muito bem. Fica tranquilo, que até o final dessa aula eu tenho certeza que tu vai entender melhor, tá? Aqui eu tô te explicando os critérios de correção só. O que eu vou procurar dentro do texto, tá? Isso daqui tem uma regra que a gente chama de PPL. Só cuida para não confundir que às vezes vocês vão ouvir sobre o Enem PPL, que é o Enem para pessoas privadas de liberdade, que é o Enem para pessoas que estão na cadeia, tá? Mas aqui quer dizer produtivo, pertinente e legítimo. Ok? Prof, o que é isso? Respira, a gente tá na aula 1, tu vai aprender as coisas na ordem que elas são mais necessárias. Produtivo quer dizer que o exemplo que tu escolheu, ele me ajuda realmente a entender do que tu tá falando com mais qualidade. Pertinente quer dizer que ele está no lugar certo, com as ideias certas, trazendo as condições corretas. Quer dizer que ele está no lugar certo na hora certa. Legítimo quer dizer que ele é verdade. Ou pelo menos parece que é, tá bom? Por que pelo menos parece que é? Porque realmente o corretor ele não vai ser capaz de aferir tudo o que está no teu texto. Então nem sempre o que tu diz precisa ser verdade, só precisa parecer muito que é. E na hora que eu for conferir, bater as informações, tá bom? Competência 3 é a competência das 4 palavrinhas especiais. Eu vou até colocar elas de um jeito mais bonitinho aqui, porque elas vão ser especiais para vocês. É seleção, relação, organização e interpretação de informações, tá bom? O que isso quer dizer? Quer dizer que é o momento da gente discutir sobre coerência. Você escolheu informações que são coerentes. Você escreveu de uma forma organizada. As ideias que tu teve são relacionadas. Foi tu que selecionou elas ou elas vieram do texto de apoio? Será que elas têm a ver com a proposta ou tu interpretou errado? Então imaginem que aqui é a grande competência das informações. Ok? Imagina que isso aqui é tudo que tu precisa para ter a tua relação de informação. Para quem procura modelo pronto de redação na internet, é aqui que tu vai tomar a maior lapada na hora da prova.
Por quê? Porque nós que somos corretores conhecemos os modelos prontos, gente. São os mesmos 6 grandes influenciadores que vendem todo ano uma lavada de redação pronta que a gente, inclusive, tem acesso como corretor, tá? Então, entendam. Tu usou o modelo pronto. Eles normalmente não encaixam, porque eles não foram feitos para aquele tema. Eles são superficiais. E aí, não foi tu que selecionou essas informações, elas não são relacionadas, elas claramente parecem desorganizadas e elas normalmente não interpretam adequadamente os recortes da proposta, ok? Então aqui tu vai tomar uma lapada violenta. Ah, mas eu vi uma pessoa que usou modelo pronto e tirou 800. Que legal. Com 800, tu vai passar em alguns cursos em alguns lugares. Mas é possível que tu vá ter que fazer um número maior de questões porque tu preferiu usar um modelo pronto a gastar alguns diazinhos para dar uma estudadinha. Vou só colocar minha droguinha aqui, tá, galera? Meu Sorine. Não usem Sorine. Sorine, além de viciar, causa taquicardia e só pode ser usado por até 3 dias. Eu que estou usando errado. Dito isso, muito gostoso. Vamos lá. Essa competência aqui vai dividir se as informações que tu colocou dentro do texto estão corretas. Só para vocês lembrarem, toda a nossa competência vai ir até 200 pontos. Então, essa aqui vale 200, essa de cima também vale 200. Mas essa aqui é de 40 a 200. Por quê? Porque se tu zerar a competência 2, é sinal de que tu zerou a redação toda, fechou? Porque significa que ou tu fugiu do tema, ou tu fugiu do gênero que eu pedi, ou em nenhum momento você divide o texto de uma forma que eu consiga entender do que você está falando, ok? A competência 4 é uma competência um pouco polêmica, porque ela tem um detalhe muito complicadinho. Mas a gente vai conversar mais sobre ele adiante. Mas a competência 4, ela leva o nome da competência de coesão. Não é isso que ela é especificamente, mas é assim que é mais fácil de lembrar. Ó, botei o Sorine, até deu uma falhada aqui. Coesão é a presença de conectores dentro do texto, ok? Então entendam por coesão, presença de conectores e relação adequada entre as frases. O que é um conector? Pensa nas conjunções e nas preposições. Que, cujo, a qual, os quais, para que, isso, contudo, entretanto, todavia, isso são conectores. E eles servem para juntar o teu texto, não parecer que é um monte de frase solta, que não se relaciona, que também é outro problema das redações prontas. Como as informações em si são todas clichês, elas não se relacionam de uma forma tão adequada. Fechado? O que a gente vai pensar aqui? A primeira coisa, a mais essencial, a mais especial, digamos assim, ela vai ser vocês pensarem na presença desses conectores. O que isso aqui quer dizer? Existe um número mínimo de conectores na tua redação para que tenha uma presença expressiva, ok? Então aqui se cobra que tu tenha mais ou menos uns 10 a 15 conectores por texto, ok? Entre conjunções e preposições, tá bom? Ah, mas é bastante coisa. É, mas a gente vai aprendendo com calma tudo que tu precisa saber para que isso funcione. Depois, o que tu vai fazer? Tu vai ter o uso correto aqui. Lá na competência 1, se tu errar a ortografia 2 vezes e sintaxe 1 vez, tu ainda pode tirar a competência com nota máxima. Tu ainda pode tirar 200 se, de alguma forma, por algum modo, tu cometer 3 errinhos no máximo. Aqui na competência 4, não. Se tu usar um desses conectores incorretamente, tu já tira 160, ok? Então, aqui tem esse detalhe mais chatinho, que é o uso tem que estar correto de todos os conectores. Por fim, a questão da seleção lexical. Ou seja, se as tuas palavras estão adequadas,
nos lugares adequados e se elas não repetem, pelo menos não repetem muito. Aqui é um problema normalmente quando a gente tem aquelas propostas que levam, por exemplo, idoso, criança, mulheres, mobilidade urbana, cultura. São palavras que são muito difíceis da gente ter sinônimo. Então é importante que tu trabalhe muito com os pronomes para fazer as retomadas sem repetir tanta palavra, ok? Aqui se tu tem as palavras certas no lugar certo, porque é muito importante que vocês lembrem desse detalhe, gente. A língua portuguesa tem milhões de palavras. Se tu escolheu essa palavra, ela tem que ter um propósito e um sentido, tá bom? Principalmente quando tu encontrar uma palavra num modelo pronto. Outro sim, ademais, consoante, coadunado, destarte. Antes de usar, vai ler o que ela significa, para ter certeza que ela funciona realmente no que tu vai dizer. Fechado? E a competência 5 é a competência que vai avaliar a intervenção. O que isso quer dizer? O Enem tem uma regra muito específica que diz que o teu parágrafo de conclusão não deve só concluir o texto. Ele, na verdade, deve intervir no problema. Como assim? Olha aqui as nossas propostas, ó. Aqui a gente tem o impacto da poluição na saúde pública. Como intervir na poluição ferindo a saúde pública? Como intervir na homofobia? Como intervir na desvalorização dos professores, ok? Então imaginem sempre que isso aqui é basicamente uma forma de resolver o problema. E para isso é uma competência bem simples. Por que eu vou te dizer isso? Porque ela tem 5 regras, 5 coisas que eles querem que apareçam para considerar que o problema foi resolvido. E para isso, cada um deles vale 40. Se tu citar 3, 120. Citou 2, 80. Simples assim. A única coisa que o corretor vai fazer é qualificar de acordo com a presença desses elementos. E os elementos são, vou também escrever com a letrinha mais bonitinha, para vocês decorarem mais fácil. Agente, ação, meio, finalidade e detalhamento, ok? É agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Existem pessoas que vão ensinar para vocês, talvez na escola, modo e efeito. Mas não tem problema, tá? Eles meio que dizem a mesma coisa. O que isso aqui quer dizer no final das contas? Quem vai resolver o problema? Como vai resolver o problema? De que forma isso é possível? Para que isso vai ser feito? Tá? Então, aqui é quem, aqui é como, aqui é de que forma e, por último, para quê? Fechou? Ele pede 5 elementos. Mas o que é o detalhamento? É literalmente tu escolher um de cima e dar um detalhe, ok? Para finalizar a nossa aula de hoje, eu sei que talvez você ainda tenha muitas perguntas, mas a gente está vendo as coisinhas por ponto de necessidade no início dessa trajetória com a redação. Aqui vocês vão para o tema e a gente vai conversar sobre o mapa mental de vocês. Entendendo o que eu disse até agora, vocês têm que aprender o hábito de organizar o texto de vocês. A redação inteira pode ser feita se isso aqui estiver bem feito. Se a valorização dos docentes estiver organizada. E aí, como que tu vai fazer isso? Primeiro eu vou só dar uma apagadinha aqui. Deixa eu aumentar a borracha para não levar uma vida fazendo isso, tá? Tu vai dar uma apagadinha aqui e vai pensar a seguinte coisa, tá? Tu vai puxar 2 flechinhas que vão ser as tuas teses. Eu vou colocar aqui do lado como se fosse uma legenda, tá? Calma que eu já vou te explicar. Daí tu vai puxar aí na tua casa, com outra corzinha, 2 flechinhas
do lado dessas teses que vão ser os teus repertórios, ou seja, os exemplos. Por quê? Porque eu quero que tu entenda do que eu tô falando. E aí tu vai puxar uma outra flechinha de outra cor pra cima, tá bom? Longe dos outros, ela tem que estar separada. E aí tu vai pegar uma última cor e vai fazer 5 pontinhos. 2, 3, 4, 5. Por quê? Vamos conversar. O que tu vai fazer, tá? Olhei para o tema. Caminhos para valorização dos docentes no Brasil. Como tu é um cara organizado, antenado, tu já sabe que a proposta tem que respeitar as coisinhas que estão em azul claro. Então tu vai pensar, o que eu acho que precisa acontecer para que os professores sejam valorizados no Brasil? Pensando nisso, eu acho que tem que ter, primeiro, um aumento de salário. E eu também acho. Por quê? Porque, gente, professor ganha pouco, tá? As pessoas não querem trabalhar em algo que tem que trabalhar para trabalhar para trabalhar. Como assim? Antes de eu dar aula, eu tenho que preparar a aula. Então, para eu ir trabalhar, eu tenho que ter trabalhado. Enquanto eu tô dando aula, eu tô trabalhando. E quando eu vou para casa, eu tenho atividade para corrigir, prova, aula para gravar. Então, eu trabalho antes de trabalhar, eu trabalho no meu trabalho e eu trabalho quando eu termino de trabalhar. Por um salário muito pequeno, ok? A segunda coisa que eu acho que falta para que se valorize os professores no Brasil eu acho que é a segurança. Porque os professores ficam muito expostos às famílias, aos alunos, sem uma segurança adequada, né? No banco tem segurança, quando vai atender o público, quando a gente vai num postinho de saúde, tem um segurança que fica lá para proteger os médicos. Mas o professor, ele tá ali na linha de frente direto. Se acontecer alguma coisa na sala, ele e Deus, ok? Que é agora as teses, então? Quais ideias eu tive para responder à proposta, ok? Vamos tentar de novo? Vamos lá. 2 flechinhas roxas para eu pensar nas minhas teses, ok? A gente pode fazer isso diversas vezes. Os impactos da poluição na saúde da população. Bebam água. Por que eu tô tomando uma água do copo, água da garrafa? Mania, tá? É que eu botei a água dentro do copo com gelo e a de fora tá quente. Quais os impactos eu acho que a poluição causa na saúde da população? Eu acho que um deles é, por exemplo, doenças respiratórias, tá? Por que a gente acha isso? Porque muita respiração de questão da poluição atmosférica, da poeira, da fuligem, do gás carbônico. Eu escrevi doenças respiração e vai ficar doenças da respiração. Vou botar doenças da respiração. Mas vocês entenderam que é doenças respiratórias. Eu acho que o segundo impacto que causa na saúde da população é a questão de doenças. Não vamos usar doença de novo para não ficar muito parecido o nosso parágrafo, tá? Vamos colocar que um dos impactos da poluição vai ser a crise ambiental. Mas tu disse que era para as pessoas. Gente, é por causa dos problemas da poluição que tá tão quente, por causa do calor que as pessoas estão morrendo de calor. É por causa do calor, é por causa do excesso de frio que a alimentação fica difícil. Se vocês perceberem, o preço das coisas varia no mercado de acordo com situações de, por exemplo, questões ambientais. Vamos puxar aqui, ó. Um dos impactos vai ser financeiro, tá? Vamos pensar que a saúde pública, você precisa consumir mais da saúde, como por exemplo, vitaminas, tá? Mas eu acho esse aqui mais difícil, só tô dando um exemplo para vocês. Se a gente tá num lugar como, por exemplo, a China e o Japão, que o excesso de poluição já afetou o fato de que eles têm acesso à luz ou não.
Então, o que significa? Significa que essas pessoas têm que fazer consumo de vitaminas externo. Então, a gente pode pensar que um dos impactos na saúde é a questão da absorção de vitaminas. Por quê? Porque se eu não tenho sol, eu não tenho vitamina D, não tenho o que fazer, ok? Se eu não tenho os produtos à disposição para consumo, porque eles não conseguem mais germinar por causa do excesso de chuva, da chuva ácida, da pouca chuva, eu não tenho como me alimentar. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, é uma região aqui na Serra de alta produção de maçã. Se resolver que vai fazer muito calor na época que era para fazer frio, essas maçãs não vão germinar. Se resolver fazer muito frio na época que era para fazer calor, as plantas vão morrer. Aconteceu agora no verão o fato que geou, né, nevou durante o verão, que era uma época que não podia ter nevado. Então se perdeu muito da plantação. Quando a gente teve a questão ambiental lá no Rio Grande do Sul, com as enchentes e as enxurradas, se perdeu boa parte da safra de uva. Quando a gente tem questões climáticas, a gente afeta a saúde da população também pela falta de acesso às vitaminas. Essas são as tuas teses. Vamos tentar uma última vez? Combate à homofobia. Eu vou pensar agora quais são os caminhos, o que eu preciso fazer para combater a homofobia no Brasil. Uma coisa que é importante, tá? Temas de preconceito, homofobia, racismo, gordofobia, bullying, xenofobia, o que vocês imaginarem de preconceito, normalmente tem as mesmas teses. Porque o preconceito tem mais ou menos a mesma raiz, vocês percebem? Combater um preconceito é basicamente combater qualquer preconceito. Então, quando tu treinar para essa redação, presta bastante atenção, anota bem o que tu precisa, porque provavelmente tu vai bater nisso de novo. Tu vai acabar passando por isso de novo. Tu vai passar em misoginia, vai passar em xenofobia, vai passar em capacitismo e quando tu viu, tu tá escrevendo basicamente a mesma redação, só que focando em outro público, ok? Uma das coisas que eu acho que falta para que a gente tenha como caminho combater a homofobia, combater a educação é ótimo, para que a gente consiga combater a homofobia é a educação, né? A gente tem que pensar no fato de que o preconceito é um fator cultural. Entendam isso, as pessoas normalmente reproduzem preconceito por hábito cultural, não necessariamente porque elas são pessoas ruins, tá? Pessoas maldosas. Às vezes é só um fator cultural. O Brasil, por exemplo, é um país com uma cultura muito forte de racismo, com uma cultura muito forte de homofobia, uma cultura muito forte de misoginia. Mas a gente tem países que... Mas, por exemplo, a gente não é um país com muita força em xenofobia, porque a gente é tudo meio misturado mesmo. Então tem bastante xenofobia, mas ela não é vista com tamanha agressividade como em outros preconceitos. Por quê? Porque a gente é tudo mistura de tudo. Agora, se a gente pensar em países como, por exemplo, países europeus, a xenofobia é muito, muito forte, tá? Vamos pensar em outro caminho para combater a homofobia. Eu acho que falta punição adequada para as pessoas que cometem crimes, tá bom? Só lembra dos direitos humanos, tá? Ninguém pode ser punido até a morte, ninguém pode ser punido de sofrer agressão, ninguém pode passar por nenhum tipo de violência. As pessoas devem ser julgadas dentro do Código Penal de forma adequada, tá? Vamos lá. Por que eu acho que falta punição? Porque boa parte das pessoas reproduz a violência porque sabe que não dá nada. O clássico não dá nada. Então, o que eu quero que tu entenda? Tese é tu olhou para a proposta, o que eu poderia falar sobre isso? O que responderia à pergunta quais são os caminhos para combater? Quais os impactos da poluição? Quais são os caminhos para valorizar? Beleza? Agora a segunda coisa é o repertório. O repertório, não esquece, é o teu exemplo. Eu vou pedir para ti procurar exemplos de cada uma dessas propostas, ok? Aqui tu vai falar sobre aumento salarial. A gente vai fazer essa pesquisa junto agora, tá? Tu vai pegar teu celular aí na tua casa. Se tu tá pelo celular, tu pausa o vídeo. Eu puxei alguma coisa, tá? Mas tamo safe. Ah, caiu meu Mario. Como que ele caiu de lá? Gente, super sinistro. Vocês estão cientes aí, né? Gente, esse Mario tava lá na casa do Caixa Prego. Como é que ele veio parar aqui? Ele mexe a mão. Mais ou menos agora, depois do acidente. Vai ficar aqui então. O Mario vai assistir aula com vocês.
que a gente vai fazer? Tu vai olhar, prof, no dia da prova eu não posso fazer isso. É por isso que você está fazendo agora, meu pequeno chuchu. Por quê? Porque você vai aprendendo enquanto treina para as redações e dessa forma você tem no dia da prova mais informações. Então tu vai fazer assim, ó, salário médio do professor no Brasil. O professor ganha mais ou menos, mãe de Deus, que triste, R$ 6 a hora. Fiquei mal, tá? Bem mal mesmo. Então vamos aumentar um pouquinho para não ficar tão chato, tá bom? Professora, mas tem o piso salarial. Para quem não sabe o que é piso, o piso é o valor mínimo que um estado pode pagar. Mas é muito comum que os estados paguem abaixo do piso com justificativa de crises públicas, ok? Então vamos colocar aqui, de acordo com, perdão, deixa eu pegar a fonte, porque, gente, porque quando a gente vai dar uma informação, a gente precisa de uma média, tá? Vou colocar aqui, ó. De acordo com o G1, um professor ganha em média no Brasil R$ 17 a hora. Ou seja, cada período que ele dá vale R$ 17. Aqueles 50 minutos dele não como um Big Mac, tá bom? De acordo com o G1, cada professor ganha em média no Brasil R$ 17 a hora a aula. Fechado? Por que isso vai estar aqui? Depois, quando a gente estudar a estrutura, eu vou te explicar onde isso entra. Mas eu quero que vocês pensem no fato que vocês têm que justificar o argumento de vocês. A tua tese foi que um dos caminhos para valorizar o professor é aumentar o salário. E aqui tu vai me exemplificar como isso seria importante. Por quê? Porque hoje os professores no Brasil só ganham R$ 17 por hora. Vamos procurar quanto ganha um médico por hora, tá? Qual o salário médio? Por que eu estou usando o médico como referência? Mas o professor, ele é um profissional da saúde. A gente está pensando na formação. Boa parte dos professores tem mais do que a graduação, ou pelo menos graduação. O mesmo para médicos, tá? Um médico graduado ganha em média R$ 60 a hora. Gente, é muita diferença. São R$ 50. É o Big Mac, tá? Tem um Big Mac de diferença entre a hora-aula de alguém que sai da faculdade, a hora de trabalho de alguém que sai da faculdade de medicina para a hora de trabalho de alguém que sai de uma faculdade de licenciatura. E aqui a gente tá falando sobre a segurança. Então tu vai lá e vai procurar assim, ó. Violência contra professores no Brasil. Olha o que apareceu pra gente aqui, ó. De acordo com a CNN, 36% dos professores já sofreu ameaça ou violência, ok? Fechou. Tá? Então tu já provou tuas duas linhas de raciocínio. Tem dois exemplos, mas prof, tem aqui em cima mais um. Sabe por quê? Porque quando a gente estudar os trechos do texto, eu vou te ensinar que a gente abre uma redação com uma citação, tá bom? E a partir disso, a gente utiliza uma referência para contextualizar o que vai ser discutido. Então, essa flechinha para cima, ela não tem a ver com as tuas teses, com os teus argumentos. Ela tem a ver com o teu tema. Escreve do lado, ó, esse aqui é o repertório do tema. Aqui em cima eu tenho um repertório pronto para dar para vocês, tá? Que é uma frasezinha bem clichêzona, mas que ela vai dizer um pouquinho do que a gente precisa. Que a gente vai dizer é preciso educar as crianças para elaiar, para que não seja preciso punir os homens, tá? E tudo tem que ter uma fonte, lembra disso? Se eu não me engano, isso aqui quem disse foi o Sócrates, tá? Mas eu não vou falar bobagem, eu vou fazer a mesma coisa que vocês. Eu vou pesquisar. Pitágoras, nada a ver, viu? Ia falar bobagem. O Pitágoras vai lá e diz isso. Que lindo.
que a gente vai fazer? Abrir a nossa redação com isso. Como assim, prof? Eu não entendi. Olha que maneiro. Coisa maneira. Maneira mesmo. Olha só. De acordo com Pitágoras, é preciso educar as crianças para que não seja preciso punir os homens. A respeito disso, é possível discutir a importância de se encontrar caminhos para valorizar os docentes no Brasil, pois é a eles que cabe o ensino do futuro da nação. Ai, que delícia! Eu até me emocionei. Tá bom? Vai ter mais uma frasezinha na introdução, mas a gente não vai se ater a isso agora. O que são 5 pontinhos vermelhos? Não são 5 patinhos indo passear além das montanhas para brincar. São 5 elementos lá da tua intervenção. Agente, a ação, meio, finalidade e detalhamento. Só que a gente não vai fazer isso hoje. A gente vai apenas deixar marcado que tu vai lembrar que tu precisa colocar isso aqui. Por quê? Porque hoje a gente vai se concentrar... Meu Deus, que loucura! Tá? A gente vai se concentrar no fato de que vocês vão aprender a fazer esse mapinha mental do melhor jeito possível. Como? Com essas duas outras propostas. Vocês vão lá, vão procurar um exemplo para doenças respiratórias, um exemplo para crise ambiental, um exemplo para falta de vitaminas. E vocês vão colocar a fonte, se for o G1, se for um autor, se for um dado bibliográfico, se for um livro, se for uma música, se for um filme, se for um vídeo, não importa. Eu quero a fonte e o exemplo, tá? E depois disso, tu vai puxar um repertório aqui, ó, que vai falar sobre o tema, sobre impactos de poluição, tá bom? E tu vai fazer a mesma coisa aqui. Tu vai procurar um exemplo sobre falta de punição para a homofobia, um exemplo sobre a homofobia ser um fator cultural e um exemplo sobre o porquê que nós precisamos discutir sobre homofobia. Fechado? Gente, eu espero que a aula consiga ajudar vocês um pouquinho. A gente ainda vai ter mais algumas outras gravaçõezinhas explicando sobre como funciona introdução, como funciona desenvolvimento, sobre como funciona intervenção. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!